O assunto de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Ontem fez exatamente 80 anos que foi jogada a bomba em Hiroshima, né? A Little Boy, né? E que matou quase 80 mil pessoas instantaneamente, né? E 80 anos depois, ainda estamos vivendo ainda é uma Guerra Fria, né? Praticamente, né? Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, entrou no período da Guerra Fria, né? E não saímos disso praticamente, né? Desse período histórico, né? A tensão entre os países ainda continua, né? Os Estados Unidos e a Rússia, os Estados Unidos e a Rússia continuam ainda com essas tensões, né? Agora com a China, né? A China que se tornou uma grande potência, né? Por volta dos anos 2000, né? Dos anos 90 para os anos 2000 até 2010 se consolidou, né? Agora vai começar a ditar as cartas, né? Nas próximas décadas. E a Segunda Guerra Mundial teve fim só quando os Estados Unidos jogou as 2 bombas nucleares, né? O Japão Imperial não queria se render. O Japão realmente só se rendeu por causa das bombas atômicas. Sem as bombas atômicas, os Estados Unidos teriam um custo de vida mais alto, né? Do que realmente teve, né? Porque invadir o território do Japão não ia ser nada fácil. Talvez nem derrotasse o Japão, né? Poderia perder milhões de pessoas, né? E não teve muita honra, né? Em jogar uma bomba daquela, né? Jogar aquela bomba e matar 80 mil pessoas, né? Quase. E uma coisa terrível, né? Você pensar que 80 mil seres humanos foram dizimados, né? Por uma bomba atômica, né? Que foi feita e fabricada só para matar, né? Então o único objetivo era esse, né? Destruir, né? Matar e jogar em cidades ainda. E nem alvos militares eram, né? Atirou em cidades e sem menor pudor, né? E só na segunda bomba, né? A segunda bomba que eles se renderam, né? A Little Boy. O Japão achou que fosse um bombardeio, não sabia o que era direito, né? O Japão não entendeu o que era essa bomba. Na segunda bomba, Fast Man, que foi jogada em Nagasaki, né? Aí eles entenderam que os Estados Unidos tinha uma bomba destrutiva, né? Que poderia destruir todo o Japão, né? E acabou se rendendo, né? Eles acharam que até que jogar em Tóquio, né? Foi comentado entre as autoridades americanas que poderia ser jogado em Tóquio, mas na época foi decidido que não, porque Tóquio tinha um centro de comando, né, do Japão. Você decidiu todo o centro de comando, você ia estabilizar o país, né? Aí ia ter que destruir o país inteiro, porque sem as ordens de Tóquio, sem as ordens do imperador, né? Dificilmente, e do general Tojo, dificilmente a guerra ia parar, né? Iam se formar pequenos grupos, né? De guerrilha dentro do Japão, né? Isso os Estados Unidos não queria, porque ia ser mais difícil fazer um acordo com o país, né? Os Estados Unidos foi atacado, né? Por causa das tensões que ele mesmo provocou, né? Eles foram atacados nas bases do Havaí, né? De Pearl Harbor. E ele havia feito muitos embargos contra o Japão em 1943, em 42, né? Ele tinha feito muitos embargos com o Japão, né? Desde o final, na verdade, desde o final dos anos 30, né? Que ele fazia muitos embargos contra o Japão imperial. E essa tensão, né? Provocou que o Japão atacasse os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos jogou o Japão contra a parede, né? E os Estados Unidos, o Japão ficou sem petróleo, sem matérias-primas. Ele resolveu invadir os outros países, né? Por causa dos embargos americanos. Esses embargos que apertaram o Japão e levaram a Segunda Guerra Mundial, levaram a verdadeira carnificina que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente no fronte leste, né? Tinha a Rússia, tinha o Japão também, né? Na Ásia, aquele pedaço realmente teve o maior número de mortes, mais do que na Europa continental, né?
os japoneses resolveram se render depois da segunda bomba, né? Fizeram um acordo, viram suas cidades, duas cidades ficarem em ruínas, né? Com essas bombas, a perca de milhões de pessoas, milhões de pessoas morreram, né? E isso foi algo terrível para o país, né? E depois o país conseguiu se recuperar, né? Como é agora a quarta economia mundial, era a terceira, chegou até a ameaçar, chegou até a ser a segunda, ameaçando os Estados Unidos, que foi feito o acordo do Hotel Plaza depois, né? Que obrigaram o Japão a valorizar o ien, né? Para poder para os produtos americanos poderem competir, né? Porque estava vendo uma enxurrada de produtos japoneses, né? Mesmo assim, né? No próprio jogo, os Estados Unidos, controlando o próprio jogo, os Estados Unidos começam a perder, né? Para você ver que mesmo com a bomba atômica, né? Mesmo com o poderio bélico, as duas potências, então a União Soviética já caiu, né? E os Estados Unidos em plena decadência, né? E essas duas potências já não são o que eram mais, né? Mesmo fazendo tudo que fizeram, né? Com bombas atômicas e tudo, né? E é isso. O que vocês acham das bombas que foram jogadas no Japão, né? Da perca de vidas, né? Das guerras, né? Que o ser humano sempre provocou, né? Ao longo dos séculos, né? Se inscrevam no canal, né? E deixem um like. Até o próximo vídeo. E deixa um comentário também, né?